A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Nós vamos então, pela graça de Cristo, dar continuidade ao testemunho de ontem. Então, nesse momento eu vou fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, neste momento, Senhor, mais uma vez, eu suplico que Teu Espírito Santo queime os meus lábios com a brasa viva do Teu altar. Me projete com a sombra da Tua mão. E nesse momento que eu desapareça, que Teu Espírito Santo cresça e fale diretamente aos corações, Senhor. Por favor, usa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. E de todas as pessoas que agora ouvirão, Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, ontem na parte que eu parei, né? Rafael, ele tinha recebido um alvará de soltura. E eu saí daquele fórum com ele e Dr. Walter. E Dr. Walter, assim, numa alegria muito grande. Ele nunca tinha visto isso, né? Ele viu que foi unicamente o poder de Deus, como ele relata no depoimento que ele dá no vídeo do testemunho. E Rafael foi para casa. Só que naquela mesma semana, Rafael, eu estava sentindo uma angústia em casa. Uma angústia, eu pedi a ele tinha que ser ouvido, né? Ele não foi ouvido naquela sexta-feira, então ele precisava ser ouvido na outra sexta. E o juiz marcou para outra sexta-feira para ele ser ouvido. E nessa sexta-feira, nós fomos ao fórum, eu, o Dr. Walter e ele, mas foi novamente adiado para ele ser ouvido. E nessa sexta-feira, ao sair do fórum com ele, eu pedi muito a ele: filho, eu estou muito angustiada. Eu estou sentindo uma angústia muito grande. E essa angústia, você sabe que quando eu sinto essa angústia, é angústia de morte. Então eu quero te pedir, filho, não saia de casa hoje. Mas infelizmente os filhos não ouvem os conselhos de seus pais, não é assim? Por isso que um mandamento de Deus com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando nós chegamos em casa, naquela angústia, Rafael saiu. E quando eu estava no quarto muito angustiada, eu vi um grito na janela, que era a mãe de um amigo de Rafael, minha vizinha. E ela disse: Márcia, Rafael foi preso. Eu falei: preso? Preso como? Não sei, vá atrás, que disseram que já pegaram ele para levar para a volta da cobra, já levaram ele para algum lugar. E corre. Naquele momento eu comecei a orar, fiquei sem saber o que fazer. E aí eu telefonei para um amigo, um irmão em Cristo. Esse amigo, nós nos dirigimos ao complexo de Itabuna e eu liguei para Dr. Walter. Dr. Walter, ele estava em uma reunião em Leus, mas naquele momento, ele na época disse para mim que o Espírito Santo de Deus estava tocando ele algo, dizendo: atenda a ligação, ele atendeu. Eu falei: Dr. Walter, Rafael foi preso. Ele falou: o que foi que Rafael fez? Que eu saiba nada. Ele falou: tá bom, mas eu estou em Leus, mas eu vou sair da reunião aqui e eu estou me dirigindo ao complexo policial. E eu fui até o complexo. Quando eu cheguei no complexo, fui abordada por um policial e eu falei assim: ó, meu filho Rafael está aí, eu soube que ele foi detido. Ele falou assim: minha senhora, porque esse alvará de soltura aqui está parecendo um alvará falsificado. Eu falei: falsificado? Esse alvará é um alvará, quem deu foi o juiz, é tudo legal. E Dr. Walter, inclusive, está vindo aí. Quando eu falei Dr. Walter, ele disse Dr. Walter, porque ele entendeu que Dr. Walter é um defensor público e é um homem sério, é um homem conhecido. E aí, naquele momento, ele foi até a sala da delegada, a delegada pediu para me chamar. Na verdade, não era nem para eu ter entrado, porque Rafael já era de maior, mas quando Deus age, né? E quando eu adentrei a sala, a doutora falou: eu gostaria, filha, que você me falasse a respeito desse alvará. E eu expliquei tudo para a delegada. Ela disse: ó, minha filha, seu filho está liberado. Agora, foi junto com ele, foram presos 2 na praça do Santo Antônio, que iam, inclusive naquele momento, matar seu filho. A angústia que eu estava sentindo antes, que eu falei a ele que não saísse. Deus entrou com livramento através das orações. Aí ela falou: inclusive, esses 2 jovens estão aí ao lado. E ela explicou: nós trouxemos ele porque nós sabíamos que ele estava foragido e ele apresentou esse alvará. Então, nós trouxemos ele para saber se realmente não era falsificado, se era legalizado tudo direitinho.
mas Rafael está liberado. E eu falei, doutora, eu poderia ver os 2 jovens que estavam querendo atentar contra a vida dele? Ela disse, pois não. Aí eu fui à sala ao lado, ali estavam os 2 jovens, e eu comecei a falar do amor de Deus para aqueles 2 jovens. E Rafael foi para casa. Dr. Walter ainda, eu não lembro bem no momento se Dr. Walter ele chegou aí ao complexo, eu acho que ele foi pessoalmente ao complexo, e lá conversou, acertou tudo direitinho. Só que aí saiu no jornal, né, um noticiário, eu não lembro bem na época como era o título, mas se referindo que como é que pode Rafa Joe recebe alvará de soltura foragido. Só que eles não entendem uma coisa, não é? Que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá a vontade de Deus? E aí, eu estava em casa um dia com Rafael, nós estávamos, eu, meu esposo, meu casal de gêmeos e Rafael. E me deu aquela vontade de chegar na janela do meu quarto. Quando eu cheguei, que eu olhei para baixo, estavam os policiais civis com papel em branco na mão e perguntando onde era o apartamento de Rafael. E naquele momento, eles estavam dizendo para as pessoas, assim eu fiquei sabendo depois com alguns vizinhos, que eles estavam perguntando o endereço. Então, na verdade, eles não tinham endereço. Eles estavam dizendo que tinham um mandato, mas na verdade não tinham, porque não tinha nada escrito ali, né? Eles não sabiam meu endereço. E naquele momento, eu olhei pela janela e eles olharam para cima. E Deus não deixou eles me reconhecerem. Sabe, queridos, às vezes a gente não compreende. Rafael estava certo? Rafael estava agindo de maneira certa? Rafael estava realmente no mundo errado. Mas acontece que na vida desses jovens existem muitas mães cristãs. Atrás da vida desses jovens existem esposas cristãs, servas de Deus. Existem pais, existem familiares, existem avós que levam uma vida de oração, de comunhão com Deus. Ninguém pare um bandido. Ninguém ao nascer, o filho, quer que o filho seja um bandido e que o filho se enverede por esse caminho. Quando isso chega a acontecer, queridos, são muitas coisas na vida que acontecem para chegar a uma fatalidade dessa, né? Um jovem, e hoje em dia não existe mais filho de juiz, nem filho de policial. Hoje em dia, a droga está acabando com a vida dos jovens, né? Não existe mais classe, nível social. A gente vê a Cracolândia em São Paulo, como é que as pessoas hoje vivem se drogando. Então ninguém escolhe ter um filho bandido, marginal. Então, atrás desses jovens, tem mães que estão chorando a Deus pela vida deles. É por isso que fala, como é que esse miserável conseguiu escapar, né, de um cerco disso? Porque tem uma mãe clamando a Deus. E como foi dito aqui na outra live, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele odeia o pecado. Insisto em dizer isso. Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. E para Deus não há pecadinho nem pecadão. Para Deus não existe pessoas que estão, como é que se diz assim, são mais pecadoras e outros poucas pecadoras. Não existe isso. Por exemplo, vamos supor que um jovem desse tenha matado várias pessoas. Mas quando ele chega a ser preso, ele lá dentro do presídio, ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele tem um encontro com Deus, ele se converte, ele entrega a vida dele a Deus. Aí de repente eu sou uma evangélica, como as pessoas chamam, uma cristã, uma crente, estou na igreja ali com o hinário na mão, louvando, cantando, mas de repente, quando eu termino que eu saio da igreja, eu estou com a língua, né, afiada, falando mal das pessoas, denigrindo a imagem das pessoas, né, ferindo as pessoas com a língua. A palavra de Deus em Tiago fala que de um mesmo fonte não pode sair água doce e água amarga, né? Como é que você se diz servo de Deus e você está ali para denigrir? Quantas famílias, quantas pessoas já saíram de dentro da igreja por causa de fofoca, por causa de mentira? Então, eu tenho pedido a Deus para que através desse testemunho, através da palavra de Deus, nós possamos ter uma reflexão de nossa conduta como cristãos. Porque muitas vezes nós nos tornamos pedra de tropeço para que outras pessoas venham para a casa de Deus.
Lá no presídio, quando eu estou pregando para eles, eu falo assim, por que quando vocês passam pela porta de uma igreja, vocês passam longe? Ali não é lugar de santo. Santo só há um, que é Deus. Deus nos chama povo santo. Deus nos chama povo separado. Mas a palavra santo quer dizer separado para um propósito. Não é para a gente se vestir numa capa de justiça própria, achando que nós somos melhores do que as pessoas. Então, nesse momento, querido, querida, eu não conheço a tua vida. Eu não sei quem é você, mas o Espírito Santo sabe quem é você. Como é que você tem utilizado a sua boca, né, para falar das pessoas? É para abençoar as pessoas? Ou por muitas vezes movidos por sentimentos de inveja, de ciúmes, né? Porque é pecado e você não se deu conta disso ainda. E você continua com essa conduta achando que você vai para o céu. Eu digo uma coisa para você. Esse jovem que entrou no presídio, matou várias pessoas e se arrependeu, entregou a vida a Jesus. E eu, que estou na igreja e continuo falando mal dos outros, julgando os outros, com inveja dos outros, com ciúme dos outros, não controlo a minha língua, né? Uma língua felina para machucar as pessoas. Eu estou perdida. Se eu não confessar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de uma transformação. Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu tenho esse defeito de caráter. Eu tenho esse defeito de natureza, Pai. Me transforma. Eu quero ser seu filho, ser sua filha. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Jesus quando Jesus voltar. Irmãos, queridos, queridas, não está na hora da gente brincar de ser crente. Porque crente, a palavra de Deus fala que até o diabo é. Está escrito aqui, olha, que o diabo, ele é crente, ele crê, ele estremece, mas ele não obedece à palavra de Deus. Então nós não temos que ser crentes, nós temos que ser adoradores. Adorar a Deus é você ser sincero com Deus. Sabe, o que eu aprendi a lidar com esses meninos durante esse percurso todo que eu passei com meu filho, e através do que vocês vão passar a conhecer o que aconteceu com meu filho, e após isso o poder de Deus, o que aconteceu, e também com essa obra no mundo do crime, é porque eles são sinceros. Eles falam a verdade, eles não usam uma máscara, eles não se escondem atrás de uma capa. Então, o que eles falam, eles sentem. Então, Deus, ele quer trabalhar com sinceridade. Nós não somos uma forma de bolo que você entra na igreja e todo mundo bonitinho, certinho. Não, cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um tem a sua comunhão com Deus, a sua digital. Entende? Então nós não estamos na igreja para a gente disfarçar que somos cristãos, não. A igreja ela é um hospital. Eu estou na igreja não é porque eu sou perfeita. Eu estou na igreja porque eu entendi que eu sou uma pecadora. Eu sou uma doente espiritual. E eu preciso de cura. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Todos nós estamos doentes. Contaminados pelo pecado que foi introduzido lá no Jardim do Éden. No momento que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi introduzido em nossa corrente sanguínea o pecado, o vírus do pecado. A palavra de Deus fala que não há um bom sequer, não há um justo. Mas muitas vezes nós nos vestimos nessa capa de justiça própria. Né? Aí na igreja canta, louva, prega, mas na hora de ter bondade, né? O fruto do Espírito, a caridade, a mansidão, o domínio próprio, o amor com as pessoas, a gente se esquece disso. Como é que, querido, que você consegue dormir no travesseiro, botar sua cabeça no travesseiro e dizer que você é um cristão, uma cristã, e você destruiu com uma família, né? Maldizendo, inventando calúnias, fofoca, ou com o caráter de uma pessoa? Sabe, alguém me disse uma vez um determinado exemplo que eu achei muito interessante, que a fofoca é comparada a você pegar um caderno, chegar no topo de uma montanha e pegar todas as folhas daquele caderno e você rasgar em pedacinhos pequenos. Quando você chegar no topo, você soltar aquele papel ao vento e depois você descer e tentar recolher. Então, quando você fala mal de alguém, as pessoas não conhecem o caráter daquela pessoa. E aí, um vai ouvindo, outro vai ouvindo. Daqui que se prove que aquela pessoa não é aquilo. Você já destruiu uma vida. Você já destruiu a conduta, o caráter de uma pessoa. Isso é muito sério. Deus leva isso muito sério.
Eu mesma, antes de ser burilada por Deus, eu sempre fui muito sincera. Mas só que eu magoava as pessoas na minha sinceridade, na maneira de falar. Eu falava a coisa certa da maneira errada. Então Deus foi me ensinando, Deus foi mostrando para mim, filha, não é assim. A palavra de Deus fala que a palavra dita no momento certo é como uma maçã de prata é uma maçã de ouro em salva de prata. Você tem que falar a coisa certa da maneira certa. Você pode ser sincero com as pessoas, como hoje Deus me burilou, mas sabendo como falar, tratando as pessoas com carinho, com respeito. Quando eu relatei, por exemplo, aqui, o fato verídico de que aconteceu que os policiais vieram aqui à minha porta, não é para denigrir a imagem da polícia, né? Eles estão cumprindo o seu papel. Não é para denigrir ninguém, estou apenas contando o fato que aconteceu, que ocorreu, que é verídico. Entendeu? A gente não tem que fazer acepção de pessoas. Deus, ele está preocupado em salvar tanto os policiais como os bandidos. Deus está preocupado em salvar aquele que é justo e aquele que não é. E como ele mesmo disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Entende a maneira de Deus trabalhar? Então, queridos, Rafael, né? Depois que os policiais foram subindo e tocando de porta em porta, eu fiquei muito apreensiva naquele momento. E eu chamei Rafael para o quarto e falei, filho, vamos orar. E nós estávamos orando ali, nós não ouvimos mais as campainhas. E quando eu olhei para a janela, não tinha mais ninguém, já tinha ido embora. Rafael ficou muito apavorado. O Rafael falou, mãe, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair, mãe. Ele, quando o Rafael saía, ia para algum lugar, passava dias fora, e eu sem saber onde ele estava, o que ele estava fazendo, indo atrás dele, morros, de madrugada, saindo. Ele nunca me dizia onde ele estava, o que ele estava fazendo. Mas nesse dia ele falou, mãe, eu vou sair de casa. Se alguma coisa acontecer comigo, liga para este número. E me deu um número num papelzinho. E tudo bem, os dias se passaram e era uma outra sexta-feira. E eu estava em casa de manhã, mas eu acordei muito angustiada, sentindo uma angústia de morte horrível. A irmã Soninha ligou para mim e nós íamos fazer uma vigília na casa de praia dela. E ela ligou, chorava, e eu não conseguia explicar o motivo daquele choro. E ela dizia assim, minha irmã, você está chorando por quê? Você quer levar seus filhos para a praia? Pode levar. Eu dizia, eu não sei, eu estou sentindo um aperto, eu estou sentindo uma angústia muito grande. E aí naquele momento, eu não sabia. O dia passou e eu não estava sabendo os noticiários na televisão. O dia se passou e a mãe de um amigo de Rafael chegou na minha janela quando eu ia passando e falou assim, bateu no meu ombro e falou, mulher poderosa, hein? Falei, mulher poderosa? Mulher poderosa por quê? Ela falou assim, gente, você não está sabendo das notícias que está saindo no jornal. Falei, não, nos noticiários não. Que a polícia matou Rafael, mas não é verdade, né? Eu falei, o quê? Ela falou, você já teve notícia de Rafael, não teve? Eu falei, não, eu não tive notícia de Rafael. Eu me lembrei daquele número, liguei para aquele número. Um jovem atendeu, né, com a voz assim, e aí, dona, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu gostaria de falar com o Rafael. Ele falou, um momento. Aí passou para a mãe de um rapaz, de um jovem. E quando ela atendeu, eu falei assim, olha, eu sou a mãe de Rafael, eu acabei de saber essa notícia. Ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, estão querendo matar meu filho e seu filho. Eu vou tirar meu filho da cidade hoje. Eu lhe aconselho que você tire seu filho também. E eu falei, e quem tá falando? Ela falou, eu não posso conversar muito. Eu sou a mãe de Michael. E desligou o celular. E naquele momento eu fiquei apreensiva, sem saber se era verdade a notícia que a polícia tinha matado o Rafael ou não. E eu tenho muitos amigos policiais, inclusive. Meu irmão também. Meu irmão, ele é do exército, né? Ele treina a polícia do BOPE no Rio. E ele é fuzileiro naval. E na época ele estava aqui. Ele é sargento. E ele entrou em contato com alguns amigos. E eles falaram, não, nós não estamos sabendo dessa notícia. Mas de repente veio meu sobrinho, que andava com o Rafael na época, e falou, tia, a senhora viu o Rafa hoje? A senhora falou com o Rafa hoje, tia? Eu falei, não. Ele falou, tia, foi Rafa. Eu vi quando a Ranger da polícia passou com os corpos. Falei, Rafael? Meu Deus, onde estão as suas promessas?
que o Senhor fez para mim. Porque eu lembro que um dia, nesse íntere aí orando, ele não aceitava ir para a igreja comigo. Porque ele dizia assim, mãe, eu não quero brincar de ser cristão, mãe. Eu não quero ir para a igreja fazendo as coisas erradas. Eu falei, filho, mas a igreja não é lugar para santo. Você vai para a igreja para ouvir a palavra, e a palavra de Deus é que vai transformar a sua vida. Nós não conseguimos nos transformar por nós mesmos. Deus fala que se nossos pecados forem vermelhos como escarlate, Deus nos torna mais brancos do que a neve. E é pela palavra, é por ouvir a palavra que vem a fé em Deus, a confiança nele. Então você precisa ir para a igreja, não é porque você como é que se diz? Porque eu sou santa e você é pecador. Não existe isso. A igreja é um hospital, é para todos. Ali tem casos de CTI, como tem casos de enfermaria espiritual, meu filho. Mas ele falou, não. E um dia ele aceitou ir para a igreja comigo. E eu lembro que quando nós chegamos na igreja, a mensagem do Senhor, ele sentado diante de mim foi, na 3ª vigília da tua vida, na 4ª vigília da tua vida, Deus virá ao seu encontro para te socorrer, não como você imagina, não como você quer, mas como Deus vai ver que é o melhor para a tua vida. Então, quando o Rafael usava drogas, que ele foi para o centro, voltou recuperado, né, do crack, eu falei, ai meu Deus, então acabou. Não, aí depois Rafael se enveredou no mundo do crime. Foi as coisas que vão acontecer agora. Então, eu sempre achava que a 4ª vigília da minha noite, da minha vida, já tinha chegado, porque eu já não estava aguentando mais. É assim que a gente pensa, que não vai aguentar, que não vai suportar. Mas nós não carregamos essa cruz sozinhos. Ele carrega a cruz junto com a gente. Ele nos ajuda. Ele nos ampara. Ele não deixa seus filhos sozinhos. E você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você pensa que para mim é fácil estar revivendo isso tudo aqui agora e fazendo essa live? Não, queridos. Não é fácil para mim estar revivendo tudo isso. Psicologicamente não é bom. Mas Deus faz isso porque Deus quer ajudar você. Ele quer falar o seu coração. Ele quer mostrar que é Deus na sua vida. Entende? Através do que eu passei e venci, você também é um vencedor e uma vencedora. Creia nisso. Mais do que vencedor. E aí, resultado. Eu liguei para alguns policiais e eles não sabiam dar notícia. Meu sobrinho pega e dá essa notícia, né? E aí eu fiquei naquele, meu Deus, Rafael morto pela polícia. Subi e fui para meu quarto, pro quarto dele orar. Quando eu tô ajoelhada, ele liga. Mãe, eu falei, meu filho, você tá onde? Ele falou, mãe, ó, não se preocupa não, mãe. Eu vou para casa. E aí me deu aquele alívio de ouvir a voz do meu filho. E aí eu fiquei em casa orando. Eu já não estava aguentando mais. E ali a madrugada. E fui descansar um pouco. Era sexta-feira, já era para Deus, né? Que a palavra de Deus fala que o dia para Deus começa com o pôr do sol, tarde de manhã. E eu comecei a cochilar e estava na cama. Quando acordei de manhã, despertei, me arrumei para ir para a igreja sábado de manhã. E vi que Rafael não tinha chegado. Então resolvi ligar para aquele número que ele tinha me dado. Quando eu liguei, aquela senhora que tinha conversado comigo atendeu o celular. E eu falei, olha, Rafael, ela estava com a voz de sono. Rafael não veio para casa. Ela falou, meu Deus, esses meninos não têm juízo não. Pera aí que eu vou ligar para eles. E nesse íntere aí o telefone toca. Quando o telefone toca é minha tia aos prantos. Márcia, Rafael foi baleado. Presta atenção, queridos. No dia anterior, saiu a notícia que Rafael tinha sido morto pela polícia. No outro dia, minha tia liga para mim de manhã dizendo que ele tinha sido baleado. E eu liguei para o irmão em Cristo e saí clamando nesse carro e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Porque eu não sabia em que estado eu ia achar meu filho. Se eu ia achar morto, se eu ia achar inconsciente, porque se a bala tivesse sido na cabeça, ele não ia ter tempo de ter pedido perdão a Deus, de ter tido um encontro com Deus, de ter refletido os atos dele. E aí naquele momento eu fui orando e quando naquele tempo só tinha uma rua que dava acesso ao morro, no São Pedro. E quando eu cheguei na entrada do Pedro Jerônimo, na igreja adventista, eu pedi que parasse o carro, entrei na igreja, estava no culto, eu pedi aos irmãos que orassem, expliquei rapidamente a situação, os irmãos ficaram ajoelhados orando e eu segui caminho para o São Pedro. Quando eu fui, nós subimos a ladeira do São Pedro e nós chegamos lá, estava assim de gente, coalhado de gente. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aí? Eu ouvi uma voz de um homem atrás de mim dizer assim, mataram um ali agora, dona. Eu falei, meu Deus, Rafael. Ele disse, não foi Rafa Joe não, senhora, foi Michael.
E eu disse, onde está Rafael? Ninguém dizia nada, né? A lei do silêncio, todo mundo calado, e eu naquela angústia. De repente eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizer, desce com o carro, vai, sobe com o carro o morro. E ali eu fui subindo, quando de repente vem vindo um táxi. O taxista gritou dentro do carro, ele gritou, Rafael, é a sua mãe. Um rapaz que estava com Rafael, um parceiro que estava com ele, gritou, que na época ele tinha por vulgo acerola. Gritou, Rafael, é sua mãe. Eu tenho um testemunho a contar com esse acerola, que tem a ver também com a mudança de transformação de nosso caráter. Eu sempre deixei claro para Rafael, como mãe, que eu amo, né, porque amor de mãe não morre, que eu amava, mas eu não concordava com as atitudes de Rafael. Nunca fui conivente. Quando nós estávamos sendo extorquidos por traficantes, queridos, nós estávamos passando necessidade de alimentação dentro de casa. Tinha dia que não tinha dinheiro para comprar nenhuma farinha. E nesse momento, eu lembro que um dia ele tinha chegado em casa e estava sem farinha, não tinha alimento. Ele falou, peraí minha mãe que eu vou ali comprar uma farinha. Eu falei, não, com esse dinheiro de sangue, de derramamento de sangue eu não quero. Porque o Deus que eu tenho, ele vai nos alimentar, Rafael. Eu não aceito esse dinheiro de derramamento de sangue, de droga, de tráfico. E ele via o exemplo, realmente, eu precisava mostrar o caráter de uma tentativa de santificação, porque todos os dias a validade de um cristão é de 24 horas. O que você comeu hoje materialmente, não serve para lhe sustentar amanhã o dia todo. Assim é a vida espiritual. A cada dia você tem que estar se alimentando da palavra de Deus. A cada dia você tem que estar ali com Deus, orando, buscando. Porque não adianta, Deus pode ter feito proezas no passado. Você tem que caminhar com um dia por vez com Deus, querido, querida. Essa é a caminhada de um verdadeiro adorador. É um dia por vez com Deus. A sua validade, a minha validade de cristã é de 24 horas. Então, a acerola não permitia que ele trouxesse os amigos dele para dentro de casa. E geralmente ele se aproveitava quando eu estava dormindo de madrugada, entrava dentro de casa com esses meninos. E eu não via, já estava dormindo no meu quarto. E uma certa manhã, era sábado, eu estava indo para a igreja, quando eu abri a porta do quarto dele, porque eu ia fiscalizar tudo para ver se tinha droga dentro de casa, para ver se tinha água, para tirar tudo dentro da minha casa. E eu lembro que quando eu abri a porta do quarto dele, Rafael estava dormindo na cama e um jovem dormindo no chão do quarto dele. Aquilo ali me deu uma ira, uma fúria. Eu olhei assim, bati a porta do quarto e fui saindo com a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. Naquele momento eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizer assim para mim: é assim, filha, que você diz que é minha filha? É assim? Você vai agora me cultuar, me louvar, me adorar, e dentro da sua casa tem um jovem dormindo no chão do quarto de seu filho, e você não vai nem sequer falar uma palavra minha para esse jovem? Não vai colocar um colchão para esse jovem dormir? Ele está na mesma vida que seu filho. Você sabe o que é que Deus estava fazendo comigo, querido, querida? Quebrando, a soberba, né? Quebrando a soberba, me achava. Esse povo, realmente, a gente tem que fazer separação entre pecado e pecador. Mas a gente não pode maltratar as pessoas. Quando foi que você viu Deus maltratando ninguém? Quando foi que você viu Jesus fazendo acepção com ninguém? Queridos, a palavra de Deus fala sobre a questão de acepção. E eu voltei envergonhada para o quarto de Rafael. E na hora que eu toquei no jovem, ele se assustou, com o olho vermelho, né, de usar drogas. E quando eu prestei atenção, no quarto tinha vários papéis de desenho. E eu comecei a observar os desenhos eram lindos. Eu falei, quem fez esses desenhos? Foi você, querido. E Rafael continuou dormindo na cama. Ele balançou a cabeça assustado, né, porque já vive nessa vida, tudo assustado. Eu falei, meu filho, você com um talento desse, você poderia estar ganhando muito dinheiro. Você está desgraçando sua vida, nesse mundo de tráfico, de drogas. O que é que vocês ganham com isso? Porque essa vida é cadeia, cadeira de roda, ou sepultura, ainda morrer perdido sem Cristo. E ali eu comecei a pregar do amor de Deus. Fui pegar um colchão, botei para ele um travesseiro e saí. E fui para o culto. Sabe, queridos, foi esse mesmo jovem que estava dentro do táxi que disse, Rafael é sua mãe. Naquele momento, o taxista
pediu pro rapaz, desce do carro. Eu, com eles, eu vim do carro que eu estava, entrei no carro. Quando eu vi, Rafael tinha tomado 4 tiros, mas ele estava consciente, nenhum tinha afetado a cabeça dele. Eu corri naquele momento, botei Rafael nos meus braços e comecei a falar: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. E o taxista, pelo amor de Deus, senhora, bota esse jovem dentro do seu carro. Aí eu peguei no carro do irmão em Cristo, coloquei Rafael no colo e o outro, e nós fomos voltando para o morro. Quando nós estamos voltando, as pessoas começaram a gritar: Não volta não, dona, não volta não. Os homens cercaram tudo, os homens que eles chamam a polícia. E ali eu fiquei apavorada. Eu me senti tentando subir o morro, o outro lado. É uma lagoa, não sei se existe ainda hoje. De um lado, uma lagoa, do outro lado, os policiais. Eu me vi naquela passagem, de um lado o faraó, do outro lado o mar vermelho. Sabe o que é que Deus diz para mim e para você nesse momento? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Ó Israel, marche. Porque quando Deus não abre um mar para a gente passar, Ele faz a gente passar por cima dele, querido. Ele faz a gente andar sobre as águas como Ele fez com Pedro. Sabe? Por que duvidar de um Deus tão poderoso desse, que te ama tanto? É por isso que Ele, todas as tardes, para mim hoje não foi fácil estar aqui nesse momento agora, foi um corre-corre muito grande. Mas o Espírito de Deus me imbuindo: Filha, você precisa falar, eu tenho muitos filhos, filha, eu preciso que muitos filhos ouçam deste amor que eu tenho por eles. Eu quero despertar eles, sabe? E aí naquele momento, aquele irmão em Cristo fez uma oração. Naquele momento as ruas não eram pavimentadas do São Pedro e uma cratera era cada buraco. De repente aquele Fiat Uno, o irmão em Cristo conseguiu descer em poucos minutos. Nós estávamos no hospital de base de Itabuna. Quando nós chegamos, coalhou de polícia, como eu nunca vi tanta polícia em minha vida. E quando nós encostamos perto ali do pronto-socorro, um policial estava ali em pé, ele percebeu algo estranho, né? E ali já chamou outros policiais. E de repente eu vi alguém correndo para o meu irmão em Cristo, um policial tentando abordar, eu fui até lá. E era um batentinho ali do hospital de base, eu estava em cima. Quando ouviu a voz de algum policial dizer: É a mãe de Rafa Joe. Naquele momento eu estava no batentinho, eu fechei os meus olhos e eu disse: O sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando eu abri, não ficou mais uma Ranger, não ficou mais moto, não ficou mais nada. Só ficou unicamente a Ranger. Uma Ranger. Aquele sargento se dirigiu a mim e falou assim: O seu filho é um bandido, é um marginal, com a foto dele. Eu olhei para aquele sargento e disse: O sangue de Jesus te repreenda. Ele falou: A senhora é uma cristã? A senhora é evangélica? Eu também sou. Eu falei: O senhor não está agindo como cristão. Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe. Entende? Eu sou uma mãe. E naquele momento ele começou a relatar o que foi que tinha acontecido. Tinham matado, eu não sei se foi Bita, no Novo Horizonte. E um caso de um Roberto. Eu não lembro bem da história, que são muitos anos. E naquele momento, eu lembro que Rafael estava no hospital. E eu já estava assim, fatigada. A minha tia tomou todas as providências para levar ele para a cirurgia. E eu pedi ao irmão em Cristo que me levasse para a igreja, porque eu precisava ir para a igreja ouvir a voz de Deus. Quando eu retornei ao hospital, Rafael ele já tinha sido operado. E muitos policiais e Rafael algemado, né? Saiu da cirurgia e ficou algemado, ele ficou em custódia. E um policial chegou para mim e falou assim: A senhora é a mãe de Rafael, não é? Eu falei: Sim. Ô senhora, seu filho está sob custódia e a polícia rastreou uma ligação que vão invadir o hospital e vão matar seu filho. Por isso seu filho está sendo custodiado. E nesse momento a senhora precisa reconhecer as pessoas que vão entrar, porque ameaçaram de invadir o hospital. E as pessoas estão em pânico. Pense aí, hospital já não é coisa boa. No normal, você ir para um hospital. Imagina a situação de seu filho sob ameaça de morte. Eu sei que meu Redentor vive. Diga isso para ele. Diga isso para ele, assim como um jovem seu. Deus provou até onde Jó poderia suportar. E naquele momento, eu adentrei o quarto de Rafael. Eu comecei a fazer apelo a Rafael. E comecei a falar: Filho, você precisa se entregar a Jesus, filho. Você precisa entregar a sua vida para esse Deus.
filho, se você tivesse morrido nessa situação, você poderia ter morrido perdido. E foi quando ele me relatou como foi que aconteceram os fatos. Ele falou, mãe, foi Deus realmente que me livrou. No momento que os caras entraram atirando, mãe, ele dormia com o braço assim, uma das balas pegou aqui e saiu do outro lado do braço, na perna e nas nádegas. Foram 4 tiros. E ele falou, mãe, eles cravaram o Michael de bala. Michael caiu, mãe, perguntando, quem são esses caras, Rafa Joe? O que é que eu fiz pra eles? E quando foi, já caiu ali. Mãe, ele começou a chorar. E ele disse, mãe, ele tava comendo, naquele momento era a hora do almoço, ele tava com tomate. Poxa, minha mãe, meu parceiro gostava de tomate. Eu falei, Rafa, cai a ficha. A vida que você tá levando é essa realidade. Isso não é um filme de longa-metragem, filho. Isso é uma realidade. E naquele momento ali ele começou a chorar. E eu falei, olha, está saindo a notícia por aí que você fez um arrasto para matar Michael. Além de você ter sido baleado e ter tomado esses 4 tiros, as pessoas estão dizendo que você fez um arrasto para matar Michael. Ele ficou, meu Deus, minha mãe, eu quero conversar com a mãe dele, eu quero explicar. Eu falei, filho, eu estou em oração. Vamos continuar orando. Você precisa entregar sua vida para Deus. Sabe, queridos, eu estava fatigada. Muitas polícias entravam, a polícia saía. E eu lembro que entraram alguns policiais, e um dos policiais bateu na perna de Rafael e falou, e aí, Rafa Joe, a perna tá boazinha? Naquele momento eu entrei num quarto e disse, sim. Olhei o nome dele, parece que ele era sargento, a patente. Eu falei, sim, a perna dele está ótima. Você tá vendo aí, não é? É um bandido, um marginal. Os senhores sabiam que para Deus não existe pecadinho nem pecadão? Os senhores sabiam que os mesmos crimes que Rafael comete, e também nós, quando a gente adultera, larga nossa esposa em casa, né? E adultera, quando a gente rouba, quando a gente se corrompe, para Deus não há diferença de pecados? Que se Rafael nesse leito se arrepender, ele está salvo. E se vocês, por vestir uma farda e ter uma profissão, e se vocês não forem coniventes com essa profissão, porque vocês representam a lei, vocês estão perdidos diante de Deus. Desse ninguém escapa. Do juízo de Deus ninguém escapa. Se Rafael não se arrepender, ele vai para o inferno. Ele vai ser queimado com Satanás e os anjos dele. Mas se ele se arrepender, ele está salvo diante de Deus. Porque para Deus não tem distinção. Não tem pecadinho nem pecadão como a gente acha. Sabe? Por isso que a Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo. O soberbo é aquele que se acha. É aquele que acha que ele está acima de todo mundo, às vezes por causa de um cargo, às vezes por causa de uma função, às vezes por causa de uma posição. É como ontem Deus me usou para te dizer aqui, querido, querida, o maior atributo de Deus é a humildade. Para e pensa agora. Deus, quando entregou seu filho, ele viu seu filho ser desprezado, desde o nascimento, perseguido, caluniado. Os filhos de José, porque quando Maria era virgem, que ela ficou grávida através do Espírito Santo de Deus. Quando ela se uniu a José, José era viúvo, ele já tinha filhos e filhas. E os irmãos, os filhos de José, irmãos emprestados de Jesus, tinham inveja de Jesus, perseguiam de Jesus. Tiago, da Bíblia, era irmão de Jesus. Ele só se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Sabe, queridos, fazia da vida de Jesus um verdadeiro inferno. Agora imagine o Pai dos céus assistindo tudo isso, sendo Deus Todo-Poderoso, sem poder fazer nada para o seu filho, porque ele não poderia intervir no plano de salvação e na morte de cruz. Quando ele viu seu filho sendo nu numa cruz, porque não foi com aquele paninho não, viu? Foi nu. Tanto que tudo ficou escuro, porque Deus escondeu a nudez do seu filho naquela cruz. E ele vendo tudo aquilo, queridos, tudo aquilo, e ele simplesmente, sem poder, entre aspas, fazer nada, porque Jesus precisava cumprir o plano de salvação como homem. Sabe?
Muitas vezes você pergunta, onde está Deus na vida que permite que um cara desse estupre uma criança? Você vê que é um crime tão hediondo, né? Um crime tão horroroso que até eles têm a lei lá dentro. Que os estupradores, eles têm que ficar separados, porque eles são mortos. Aonde é que está Deus na vida? As pessoas perguntam. Quando Deus permite que uma criança seja estuprada? Onde está Deus quando permitiu meu filho morrer naquele acidente? Onde está Deus quando permitiu minha filha ser assassinada, meu filho ser assassinado? Onde está Deus onde permitiu que um filho com a filha, que um pai com a mãe, com a avó morresse agora com essa enfermidade de Covid-19? Sabe onde estava Deus? No mesmo local onde ele estava, na cruz do Calvário, permitindo que seu filho fosse vituperado, envergonhado, escarnecido, assassinado, sem pecado nenhum, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Entende, queridos? Nesse momento eu vou precisar encerrar para a live não ficar se estender muito. Mas amanhã, às 16 horas, com a permissão de Deus, vocês vão ver e vocês vão ouvir o que Deus fez na vida, através da vida de Rafael. Quando a gente se entrega a Deus e a gente deixa Deus dirigir a nossa vida e a gente confia nele, e a gente percebe até onde Deus vai, queridos, é extraordinário o que vocês vão ouvir aqui amanhã, porque vem de Deus. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Nesse momento, eu quero pedir por você. Eu parei aqui, né, Rafael, no hospital, e sendo ameaçado de morte. E amanhã eu devo continuar. Estou já quase encerrando o testemunho de Rafael e vou entrar no próximo testemunho que vocês vão entender para que Deus permitiu passar por tudo isso com Rafael, que eu não entendia. Sabe, às vezes que parece que quanto você mais ora, tem um ditado das pessoas que falam assim, parece que quanto mais eu oro, a assombração aparece. É porque quanto mais você ora, mais o diabo se levanta para você desistir. Desistir desse filho que está no mundo das drogas, do crack, desse marido que está no adultério, dessa filha que está lhe dando um trabalho, da sua vida financeira que está um caos. Não sei qual é o seu problema. Não sei se você quer se libertar de algum pecado que você não consegue, talvez o adultério, talvez a mentira, talvez a inveja, talvez a maledicência, o defeito de falar mal do outro. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas sabe, esse Deus, ele te ama. Ele vai fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. Porque ele tem transformado a minha vida. E eu tenho visto, os meus olhos têm presenciado ele transformar a vida de muitos jovens dentro daquele presídio de Itabuna, 6 anos ali fazendo a obra, onde Deus nunca mais permitiu uma rebelião. Sabe para quê? Para provar que ele é Deus, transformado o caráter de pessoas que as pessoas dizem não tem mais jeito. A última palavra é do Senhor na tua vida. Confia, acredita. Deus, ele, no estalar de dedos, ele pode mudar tudo. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, obrigada por ter me usado até aqui, Senhor. Falha, pecadora, mas confio que o Senhor tem me usado para falar aos corações de muitas pessoas, Senhor. Nós precisamos ser libertos do pecado, que muitas vezes está aqui dentro. O Senhor precisa, Senhor Deus, nos ajudar a destronar o nosso eu e o Senhor assentar no trono do nosso coração e reger o trono do nosso coração e passarmos a agirmos como os verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos transforma, Pai. Por favor, em nome de Jesus, entregamos todas as causas, seja depressão, seja qualquer tipo de pecado que essa pessoa está precisando ser liberta, ou que essa mãe está orando, que esse pai está orando, que essa família está orando, seja alguém no hospital com Covid-19, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que para o Senhor não existe nada que possa te impedir. Então eu entrego a minha vida e dessas pessoas que estão te ouvindo agora e te ouvirão através desse vídeo, Senhor. Eu entrego a vida delas para que o Senhor transforme e dê a elas a vitória em Cristo Jesus. São bênçãos que nós te pedimos e pela fé já agradecemos. Amém. Muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez, humildemente, ser portadora da palavra de Deus na sua vida. Deus seja louvado. Amém?